Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estar vendo a palestra aqui, obrigado pelo HC por ter aceito, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui do meu tema de mestrado, uma apresentação assim, um pouco meio informal, né? Já que eu falei tanto disso formalmente, né? Pensei, cara, vou falar isso aqui mais informalmente, da forma do que são esses negócios aqui, esses tal sistemas autoadaptativos e como é que eu construí um e apresentei como tese, como dissertação de mestrado, né? Primeiro começando quem sou eu, né? Meu nome é Vitor Emanuel Petit Carrara Osório, sou mestre há 19 dias pela Tecnológica Federal do Paraná e sou SC02 da Unicamp, né? Estou há 7 anos na Amdocs, trabalho com Java e Apache Kafka, né? Com Java há mais de 20 anos, nem sei quantos, e com Kafka estou há 8 anos, eu até brinco que faz uns 8 anos que eu não faço um CRUD na vida. Não sei o que é HTML, não sei o que é HTTP, apesar que eu escrevi um livro sobre HTTP e eu não quero nem saber por enquanto, né? A não sei que alguma coisa ruim aconteça, né? Mas eu tenho um livro, tá daqui até. Tem até um livro para dizer que eu fiz, né? Até um bom dia assim, tipo, cara, eu até escrevi um livro sobre esse assunto, né? Bom, vamos começar aqui, né? Que raios são sistemas autoadaptativos, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa, né? Eu comecei no mestrado, estava ali procurando uma área de pesquisa que envolvesse ou Message Oriented Middleware ou Data Stream Processing, que era o que eu estava pensando em trabalhar. E aí teve uma hora que eu vi assim, não, porque tem uns sistemas autoadaptativos. Opa, isso aqui pode ser interessante, né? E aí assim, qual que é a primeira coisa que eu quero saber antes... Sim, você imagina que eu sou arquiteto de uma empresa. Qual a primeira coisa que eu quero saber quando eu ouço alguma coisinha, né? Tipo, a Kafka. Eu não quero saber usar ele. Não vou perder meu tempo querendo saber usar ele sem saber que porra de problema que ele resolve. Tem muita gente que gosta de aprender as coisas pela hype. Aí vai aprender um negócio e não presta pra nada, porque não resolve o problema dele, né? Então, o que um sistema autoadaptativo resolve, né? Ele está focado ali para sistemas de longa execução que necessitam de monitoramento e supervisão. Então, pense na sua empresa ali, um sistema que roda ali por meses, né? Eu já vi sistemas ali que ficam 3, 4 meses sem nem reiniciar. Tipo, aquela versão ali só vai reiniciar se tiver uma release nova, se alguém trocar. E se alguém trocar, alguém vai ficar assim, cara, será que a gente atualiza ou não, né? São sistemas que possuem muitas são para sistemas que possuem muitas integrações, parâmetros ou configuração. Porque assim, pensa só ali, você pegou ali um Kafka da vida, né? Um Flink. O Flink tem uns papers sobre o assunto, né? Aí você olha assim e fala assim, cara, são mais de 200 parâmetros. Como é que eu vou configurar um negócio que são mais de 200 parâmetros e eles se correlacionam? Mexer em um tem que mexer no outro. É difícil, né? É complicado, né? E também é preciso de monitoração e intervenção humana. E aí, o Kubernetes escalou ali o Kafka Streams ali de uma instância para 20, caiu o desempenho. Tá operando feito um cocô o negócio ali, tá baixíssimo. Como é que a gente faz, né? Tem que mudar os parâmetros, né? Então, tudo isso aí são caros. É caro manter esse sistema, né? O que a gente faz normalmente em empresa, né? Bota um dashboard ali, uma TVzinha que todo mundo fica olhando com os gráficozinhos e paga 2 infelizes ali que vão ficar jogando alguma coisinha ali para ficar olhando aquelas TVzinhas e intervir, né? É assim que as empresas falam. Isso aí, normalmente criamos dashboard e que pessoas observam. Isso é caro para né? E aí fica a pergunta, e se a gente criar sistemas que são inteligentes? Eu estou falando de sistemas inteligentes, tá? Não é IA. Por favor, não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Eu já trabalhei com IA no passado, mas isso é passado, né? A gente esquece, né? Como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente resolve esse problema, né? Bom, aí sim, chegam os sistemas autoadaptativos, né? E aqui, como é fruto do meu mestrado, eu estou com algumas citações aqui, né? Eu estou citando aqui, tem um capítulo de um livro chamado Software Engineer of Self-Adaptative Systems, do Danny Weiss, 2019, né? São sistemas que eles observam o ambiente, né? E aí eu vou entrar na definição do que é o ambiente. Eles têm um motor de decisão, que eles vão alterar o sistema baseado naquela decisão que foi feita, né? E aí, assim, isso aqui é só na abstração, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu fiz isso aí com Kafka Streams, né? Esse aqui é o capítulo do livro, né? Bem interessante, se alguém quiser ler, procura esse carinha aí. Procura esse carinha aí, Software Engineer of Self-Adaptative Streams, né? Você vai achar esse capítulo.
E aí sim, nesse capítulo vai ter que isso aqui, basicamente, o capítulo pode ser resumido nisso aqui, né? A gente tem objetivos adaptativos, né? Um sistema de gerenciamento que lê esses objetivos, ele vai olhar para um ambiente e para um sistema que ele vai adaptar. E aí, assim, no ambiente e no sistema adaptativo, ele vai o quê? Vai ler métricas, né? Então, se a gente quer medir algo, a gente tem que ter métricas, né? Não é jogar no chat GPT e perguntar qual parâmetro que eu coloco para não sei o quê, né? Como muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo e tá uma merda gigantesca. A gente tem que ler métricas porque muitas vezes a adaptação ela é baseada no contexto. Né? E aí, se não tiver contexto, você não tem, né? Então, você lê métricas, constrói um modelo, né, de execução e adapta esse sistema que é o sistema gerenciado, né? E aí eu quero definir esses bagulho aí porque a gente tem que definir essas coisas, né? Então, o que é um objetivo autoadaptativo? É aquilo que o sistema está preocupado. Cara, eu quero adaptar o negócio, tipo, eu quero ver ali, eu tenho minha API ali, que é tal coisa lá que eu quero controlar. Assim, o que eu quero olhar para ela? Eu quero olhar se ela está dando erro 500. Eu quero olhar se a vazão dela está baixa ou está alta. Assim, então, qual que é o objetivo? O que você está querendo adaptar no sistema? O que você está querendo melhorar nele? Isso aqui é o objetivo adaptativo, né? Monitoramento do ambiente, né? O sistema, o que é o ambiente, né? O sistema deve compreender o ambiente qual que está sendo executado e quais condições estão submetidos, né? Então o sistema está sempre monitorando o ambiente. A gente tem que sempre monitorar o ambiente, assim. Ambiente, eu esqueci até de definir aqui. Eu acho que deixa eu ver se eu volto aqui. Não defini, né? Eu faço aqui. O ambiente, o que é o ambiente? O que é o sistema de gerenciamento? O que é o sistema gerenciado, né? O ambiente é tudo aquilo que eu não controlo. Tudo aquilo que está fora do meu escopo do sistema adaptativo eu chamo de ambiente. Pode ser até minha máquina, pode ser um sistema qualquer, pode ser o banco de dados, pode ser assim, eu vou ter que só que olhar as métricas daquele cara. O sistema de gerenciamento é onde está a sua lógica de adaptação, ele pode estar rodando abstrata. Alguém conhece algum sistema adaptativo, só pelo que eu falei aqui? Não? Alguém já ouviu falar de HPA do Kubernetes? Então, é um sistema autoadaptativo. Externo, é o quê? Eu jogo ali num Linux distribuído, fico coletando métricas de CPU e memória e digo, vou alocar um processo novo ou vou desalocar, né? E aí, se a CPU está muito alta, que ele coleta do container, ele vai aloca um processo novo e aí se espera-se que diminua. Às vezes não diminui. Né? Se a gente não souber a mecânica do sistema, se aloca uma CPU nova, ela aumenta o gasto, né? O sistema gerenciado é aquele que eu tenho um controle sobre. Então, vou setar algum parâmetro ali, vou fazer alguma coisa, vou, sei lá, reiniciar. Às vezes, reiniciar o bagulho, né? Pode ser, né? Então, aí, assim, objetivos adaptativos, monitoramento de ambiente, motor de execução. O que é um motor de execução? É a lógica que eu vou fazer naquele negócio. Porque, assim, se eu quero adaptar alguma coisa, eu tenho que ter uma lógica, né? Eu tenho que pensar como é que eu adapto esse negócio. Como é que eu coleto métricas, o que eu faço com as métricas, como é que eu decido, né? No meu sistema eu fiz algo bem simples. Eu pego as métricas, eu exponho uma base de dados de métricas, né? E aí eu vou fazendo cálculos de métricas para definir os parâmetros. Eu fiz uma coisa basicamente, faço cálculos, eu fiz algumas regras. Se eu quiser botar novas regras, eu posso botar novas regras, elas são extensíveis, mas eu falo dele no final, né? Então você criou um motor de execução, né? Você vai ter que definir como ele funciona. E aí você vai criar no motor autoadaptativo, né? Por que está diferente? Desculpa, né? Eu confundi, eu estava falando do motor autoadaptativo, né? O modelo de execução, né? Eu tenho que entender como o meu sistema funciona. Cara, se você não entende como a porcaria do sistema que você está olhando funciona, não adianta. Você não vai conseguir fazer nada, nem otimizar o bagulho. Assim, eu trabalho, eu sou especialista em gráfica, né? Na empresa, e tem muita gente que entra lá e confia muito em IA. E a IA ela é muito especializada, né? É muito genérica, né? Então é muito boa para API e HTTP, né? Ela é horrível para Kafka. E aí a galera vai lá e confia absurdamente. Aí você pergunta pro cara, pô, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Ele, não entendo. Aí não tem como, né, brother? Aí você não vai adaptar algo que você não entende, né? Então você tem que entender o modelo de execução do sistema, né? Como ele funciona, como ele responde a troca de parâmetros, como é que cada configuração funciona. Isso não é difícil saber, tá, galera? Eu vou explicar aqui como é que eu fiz, né?
Aí como eles atuam, né? O que eu fiz para atuar, né? Eles podem ser máquina de estado, né? Tipo, eu posso modelar meu sisteminha como uma máquina de estado. Eu falo, ó, ele está em inicialização aqui, né? Ele está num estado que ele está de sobrecarga, né? Eu até, por exemplo, quando eu penso em Kafka, né? Eu penso em processamento, né? Processamento, ele tem um atraso. Aí, então, se o atraso está crescendo, eu digo que ele está com vazão insustentável. Se ele está com vazão insustentável, eu tenho que adaptar. Isso eu estou modelando uma máquina de estado. Eu pensei ali, modelei tudo isso, pensei. Né? Eu posso ter um feedback loop, né? Aí se alguém fez engenharia elétrica, sabe que é feedback loop ali, teoria de controle, né? Tem gente que coloca teoria de controle, teoria de fila para ver isso, né? E aí assim, isso aqui vai o quê? Vai codificar a mecânica do sistema no motor de decisão, né? Então assim, o motor de decisão tem que conhecer o sistema mecânico do sistema e você pode adaptar ele, né? E aí, assim, passar rapidamente por isso aqui, né? Nem sei quanto, eu nem marquei quanto tempo eu tô, né? Que tipo de sistemas existem aqui? Pensar assim, que tipo de sistema autoadaptativo eu posso criar? Aí vocês podem ter ideias aí. Eu fiz essa palestra aqui para vocês terem ideias aí. Tipo, o problema eu resolvo e como é que eu resolvo ele? E no final eu mostro como eu resolvi, né? A gente pode classificar os sistemas autoadaptativos de trocentas formas, né? Se tem um artigo de um cara que é até da PUC Rio Grande do Sul, fez, eu acho, doutorado lá, que o artigo era até cansativo, porque assim, ele classificava o negócio por uns 20 parâmetros, né? Eu separei aqui só quatro, né? Só quatro, né? Que é tipo, quais são os objetivos, né? Existem 4 tipos de objetivos, né? Qual que é o timing do sistema? Quando é que o sistema atua? Se ele atua antes da merda ou depois da merda, né? Tipo, se ele é reativo ou proativo, né? Qual que é o escopo do sistema? Onde que ele atua? Ele atua o quê? Alterando configurações, né? Ele altera paralelismo, ele altera parâmetros, ele pode fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, o HPA do Kubernetes, que ele aumenta pods, ele altera a configuração. Ele coloca um cara ali novo, aí o Kubernetes já faz isso automaticamente, né? Ele faz um load balancer dali para as requisições serem distribuídas, né? Que aí pode acarretar uma sobrecarga de cache, com quem usa cache. Então, tudo tem que ser pensado, né? A tomada de decisão, também você pode classificar a tomada de decisão. Eu mesmo dei uma dica aqui, ó. Ela é uma máquina de estado, ela é um feedback loop. Tipo, como é que eu vou decidir o que fazer com o meu sistema, né? Então, assim, você pode construir sistemas adaptativos da maneira como você quiser, né? O que eu acho mais importante é assim, é você entender a mecânica do sistema e codificar aquilo dali de uma forma que ele seja inteligente, né? Que ele atue de uma forma pontual para resolver um problema que existe na realidade. Então, se eu falo assim, pô, quando eu sei que o sistema começa a dar um erro lá, porque eu já vi isso acontecer, né? Que tal coisa começou a falar, eu tenho que reiniciar o sistema. Cara, faz um negócio lá que fica verificando e reinicia. Pô, sistema adaptativo ali. Consegui. É simples, né? Eu tô dando as teorias aqui, né? Esse aqui é o artigo que eu falei do cara não, na verdade é da PUC Rio Grande do Sul, né? Ele tem trocentas classificações desse artigo, eu achei até um pouco cansativo, mas ele foi muito importante, né? Aqui são os 4 tipos de sistemas autoadaptativos, né? O que você olha? Eu quero um sistema que ele detecta mudanças de ambiente e configura automaticamente, ele reconfigura o meu sistema automaticamente. Então, sei lá, isso é um dos casos que eu vejo muito. Os caras vão lá, começam, o Kafka não está processando legal. Aí os caras botam 50 pod para processar. Aí eu falo assim, pô, cara, não tem nem 10 partições, você vai botar 50 pod, não adianta, bota no máximo 10, né? Ou eu falo para os caras assim, pô, mas se você botou 10 partição, vai cair o consumo, porque você tem menos partição alocada, tu tem que mudar um outro parâmetro ali. Então, assim, ele percebeu que alguma coisa mudou no ambiente, né? Porque tem um outro sistema autoadaptativo influenciando ali, ele tem que mudar uma configuração. Otimização, quando o sistema procura continuamente melhorar o seu desempenho e a alocação de recursos necessários para a sua execução. Então, você olha ali, tipo, eu quero usar menos memória. Como é que eu faço para usar menos memória? Sei lá,
vou criar cache, assim, eu mesmo, no fundo eu usei isso aqui, mas de outra forma, né? Auto-recuperação, quando eu vejo que, pô, tá dando um erro ali, tá dando muito 404, muito erro 500. Por que tá dando muito erro 500? O que aconteceu? Será que eu tenho alguma configuração que tem errada, né? Isso aqui é muito comum em telecom, né? Quando teve o 5G, o 5G ele opera num negócio chamado, eu acho que é 15 minutos, né? Que é Software Defined Networks. Então ele muda a rede de acordo com as demandas. Então, tipo, tá latência baixa, tá latência alta, cara, ele tenta recuperar isso aí, definindo. Que era até um caso legal que, tipo, eu fiz uma apresentação sobre isso muito tempo atrás, quando estava implementando 5G, lá pro 2020, né? Que era assim, imagina que lançou um Warcraft novo aí, né? Aí a nerdaiada do bairro todinho tá jogando Warcraft, né? Aí os caras que querem usar para trabalhar a internet, caiu a banda, né? Por quê? Porque a galera tá usando. Então o sistema pode pegar, jogar aquela galera para uma sub-rede, né? E falar assim, vocês que se fodam. Vocês querem jogar esse jogo, vocês que se fodam. Não vai impactar os outros. É normal isso, telecom, tá, galera? Autoproteção, né? O sistema se protege de ataques maliciosos. Então ali o sistema vê que o IP tá tentando, tá fazendo tá zapeando as portas, bloqueia esse IP, foda-se. Não quero, assim, esse cara aqui tá bizarro, então você pode criar um sistema autoadaptativo ali, né? O que a moça falou ali dos cartãozinhos, podia ter um sistema ali que olhava ali, pô, peraí, cara, tá tendo muito roubo aqui nessa, então vamos pesquisar aqui como é, e aí tenta achar alguma coisa ali e se protege, né? O meu aqui está na auto-otimização, né? Eu até falei que não era aqui dali, não, mas era esse aqui, né? O meu sistema ele tenta se auto-otimizar, né? Ele tem o sistema que eu fiz, olha, né? Ele pensa assim, como eu já uso Kubernetes, né? Então se tem muita CPU e memória, ele vai escalar automaticamente. Só que quando ele escala automaticamente, você muda as configurações, né? Então o sistema ele tem que se auto-adaptar, dado que assim, as configurações externas podem estar sendo mudadas por outros sistemas. Isso acontece normalmente. Quem tem sistemas em grandes clusters, isso é normal. Tipo, eu tinha um negócio aqui, quando chega no pico, ele sobe o número de pods, né? E está em execução, só que as configurações mudaram, né? Então ele precisa se auto-adaptar. Eu não uso esse ponto só pela empresa, tá? Isso foi mestrado só. E aí? Como é que a gente projeta um cara desse, né? Vamos pensar assim, cara, e aí, beleza. Pô, esse negócio, a teoria é lindo, né? Mas como é que eu vou pegar e projetar um cara desse para Kafka Streams? Eu pensei assim, primeiro eu tenho que entender a dinâmica do bagulho, né? Eu tenho que pensar como que vai ser a dinâmica desse sistema, né? Depois eu quero modelar o funcionamento desse sistema autoadaptativo e aí, por fim, implementar ali, criar e validar esse motor autoadaptativo aí, né? E aí, assim, para entender essa dinâmica, o que eu fiz, né? Aí eu pensei assim, cara, esse cara vai ter um ciclo de autoadaptação. O que é? Eu vou coletar métricas, avaliar regras, que essas regras vão o quê? Cuspir parâmetros novos. Então eu vou ter uma métrica ali que ela vai assim, eu vou codificar ali toda a lógica que eu quero, e eu quero que ele cuspa aos parâmetros ali, que quando eu preciso alterar esse parâmetro, eu vou, altero, e aí reinicio o sistema, ele conecta métricas e fala. Então imagina ali que você está ali no seu sistema. Vou dar um exemplo bem real aqui. Você trabalhou ali, ficou no trabalho, chegou em casa, pegou o celular e ficou no YouTube. Normal isso aqui, né? Todo mundo faz isso, né? E todo mundo faz mesmo. Aí o que acontece com quem trabalha com telecom, né? Tem um pico de uso lá às 6 da tarde, esse pico cai, tem um down aqui, que é a hora que vai todo mundo jantar, tomar um banhozinho ali, e depois volta uma normalidade, né? Nesse pico de uso, normalmente esses sistemas que tem Kafka Streams aumenta o lag. Então, por exemplo, ali aumenta o número de pods, teria que ter uma alteração. Quando ele volta, teria que mudar, diminuir o número de pods, teria que mudar as configurações. Então, essas configurações elas são mutáveis durante o dia, né? Obviamente, a empresa tem 20 indianos lá em Pune para fazer tudo isso, né? A empresa não me paga para implementar essas coisas, né? As métricas devem refletir o momento, né? Eu pensei, elas devem, tipo, métrica deve ter no máximo 1 hora para trás. Métrica de 2 horas para trás não me importa, porque já mudou, né? E o motor será um conjunto de regras. Então, pensa assim, o motor vai ser o quê? Eu pego aquele conjunto de regras, né, faço alguns cálculos ali e é basicamente isso, é uma regra, né? E aí eu vou ver como essas regras interagem, né? E aí assim, putz, mas como é que eu modelo esses bagulhos? Como é que eu entendo essas regras, né? A dica que eu te dou é, joga Kafka Streams Tuning.
ou X, o sistema que você quer, APL Tuning. Você joga isso aí, no Google vai vir um monte de post de blog, né? Aí você filtra os resultados que você quer, né? Gera um conjunto de regras ali, dado aqui dali, normalmente assim, eu botei até 2 posts aqui que foram os mais interessantes. Apesar que assim, eu achei milhares de posts, né? Tem milhares de posts, um bando de lixo, 90% lixo, mas ali você tem um ou dois que você tem. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que juntar aqui dali e dar um nome para aquela regra. Aí você deve estar pensando, porra, cara, mas você está fazendo mestrado, cara. Você tem que procurar isso em papers, revistas com revisão por pares, né? Buscar no Google vale, né? Aí eu tenho que mostrar um survey que eu li, né? E aí vamos botar uns papers que eu li mais de uns 500 papers para fazer esse mestrado, né? Que é basicamente um survey de tuning de parâmetros automáticos para sistemas de processamento de Big Data, né? E aí quando eu estava lendo esse paper, eu vi aqui, olha, a abordagem baseada em regra, e o cara fala isso aqui mesmo, ó. Cara, você vai no Google, você procura o Experts Tuning Guides da aplicação, e aí você cria as regras. Ou seja, cara, a sua biblioteca de entender o sistema está no Google. Vai lá, vai ter um monte de post de blog, um monte de gente xingando, um monte de gente... Então assim, você vai lá, procura, cria essas regras, só tem que validar elas, né? Porque aí também se não validar. Então assim, eu usei esse rule-based approach, que aí ele usa assim, ele vai assim, ó, vai no Google, faz esse filtrinho aí, tenta entender. E a dica que eu dou, cara, você lê esses posts e tentar entender eles, é uma coisa muito interessante porque eles descrevem muito o sistema. Então você tem ali o sistema que você quer, que eu nem imagino qual que seja, né? Seja, sei lá, pegar um Clojure da vida lá, cadê o cara do Clojure? Não tá aqui, né? Uma APL da vida, né? O cara quer otimizar. E aí pega o framework ali, vai ler como é que funciona, porque muitas vezes a gente vê o sistema e a gente não sabe como tá dentro, né? A gente só vê as APIs externas. Então vai entender como é que é os mecanismos internos, né? Olha também o código-fonte que você consegue validar muita coisa, né? E aí eu fiz isso aí e consegui extrair 4 regras, né? Consegui extrair 4 regras para o Kafka Streams, né? Isso aqui também pode ser por essas 3, essa aqui pode ser para o Kafka consumidor, essas 2 para o produtor, essa aqui para o stream, né? E extrair elas de post mesmo. Eu vi lá que o cara falava assim, pô, tem que colocar mais thread. Então vai ter uma regra aqui que ela vai olhar para o uso de CPU e memória e vai decidir, eu consigo ou não consigo colocar mais thread. Tem uma outra regra aqui que é ajuste do fetch por partição alocada. Essa aqui é foda. Essa aqui tem que entender um monte de como funciona o consumidor do Kafka, né? Que ela melhora a distribuição do espaço reservado no fetch response de acordo com o número de partições alocadas. Ou seja, na hora que o HPA do Kubernetes aumenta o número de instâncias, ele fode isso aqui. Se ele fode isso aqui, o sistema vai identificar e vai ajustar automaticamente, né? Do produtor, tem muita gente que é newbie no negócio, né? E aí cria as coisas e aí não bota compressão, né? Ele tá mandando ali um monte de registro por dia, ali um Zavro gigantesco e não tem compressão. E aí assim, o cara, pô, se você bota compressão, você reduz 30% do tamanho da mensagem, você diminui a rede, né? Também descobri durante os meus testes que a compressão ela não vale nada se dado o conteúdo da mensagem, às vezes ele já não for comprimido, né? Então, se o seu mecanismo de compactação, de serialização usar compressão, aqui você tem que tirar a compressão daqui. Às vezes aumenta, né? Se for ruído, aumenta. E eu botei uma aqui que é formação de microlote, né? Que o Kafka é otimizado para baixa latência. E aí acontece, chegou uma mensagem, ele manda, chegou uma mensagem, ele manda. Se ele acumular mensagens, ele vai melhorar a rede, né? Então eu falei assim, ó, cara, vou fazer uma regra aqui que forma microlotes. Aí beleza, fiz isso aqui, e aí? Tá ok, já posso defender o mestrado, né? Óbvio que não, né? Eu preciso criar as regras, né? Escrevi o motor de adaptação, aí eu pensei assim, pô, vou ter aqui, ó, um carinha coletando métricas, vai alimentar um objeto contexto, essas regras vai ler essas métricas do contexto, vai ter um adaptador que vai pegar essas regras, pegar esses contextos, o contexto e avaliar ela de vez em quando, né? Ele vai gerar autoadaptação e esse carinha aqui vai pegar essas alterações e vai aplicar ali no meu sisteminha em execução. Tudo isso dentro da mesma JVM. Então eu modelei esse carinha aqui, implementei as regras, tudo bonitinho, as regras produzem alterações de sistemas, né?
E a gente tem que validar, né? Porque assim, cara, não adianta 5 minutinhos, né? Não adianta nada ter um sistema que a gente não valida, né? Então, eu tinha que comparar a execução de sistema sem autoadaptação com um sistema com autoadaptação, né? Esse sistema, aí a banca de qualificação falou assim, cara, tem que ter latência. E eu já tinha sabido disso, né? Tem que ter latência no sistema, porque isso é a realidade do mundo, né? Os sistemas têm latência um com o outro, e tem que ser um sistema com vazão sustentável. Então, assim, tinha um sistema que está sob estresse ali, eu vou validar que ele consegue melhorar, né? Outras coisas que eu li aqui, que aí eu tinha que ter várias topologias, que a topologia é o que eu estou processando no Kafka Streams, né? O Kafka Streams está processando dados em tempo de execução, então chegou o dado, ele aplica é como se fosse um sistema reativo. Cara, isso aqui, como tem muitas topologias, muitas métricas, gerou muito resultado, muita execução. Foi um trabalho do cão, assim, para validar tudo isso, tanto que eu não conseguia tempo, aí ficou coisas pendentes, né? Aqui foi minha topologia de teste, né? Eu tinha uma máquina numa região, eu usei a Magalu Cloud, né? Que é bem mais barato do que todas as outras, né? Eu tinha uma máquina numa região, uma máquina noutra, aqui eu criei um sisteminha com 3 brokers, tudo com Docker, um produtor enchendo esses carinhas de mensagem e esse carinha aqui consumindo uma JVM, simulando o que acontece às vezes com sistemas, né? É até interessante que em telco a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil também tem isso, tem mais de uma região para ter replicação. E aí os Kafkas, eles então, assim, latência é normal, porque os caras fazem de alta disponibilidade. Esse carinha aqui, porque se cair uma bomba ali num lugar, o Kafka vai continuar normal ali, né? Kafka atua como cluster, né? E aí, ele funciona? Tá aqui o resultado. Aqui, parâmetros normal, quando, auto-adaptou, ó a vazão. Então, eu tinha uma vazão aqui de 35 mil mensagens por segundo, ela foi para 120. Tipo, aqui eu tinha de 20 mil mensagens por segundo, são duas topologias diferentes, né? Ali ela foi de 20 para 80, 4 vezes mais, né? Isso aí foi nos casos mais comuns, que é um das topologias mais comuns. Então, assim, cara, assim, o sistema, você consegue adaptar ele ao contexto dele, né? Aqui é uma outra métrica que eu vi, né, que é as threads bloqueadas, né? Tipo, se o broker tá lento ali e ele tá demorando para responder, olha como é que cai o tempo de bloqueio. Para 0. Porque eu estou fazendo microlote, eu estou usando a rede de forma inteligente, usando a rede do jeito que ele quer ali, né? Só que tipo, tem outras coisas, tem aumento de latência ali, mas, cara, quando o negócio está atrasado, a gente não se importa com isso, né? E aí, conclusão, que eu consigo concluir a tempo, né? Cara, construir um sistema desse dá ganho significativo de dinheiros, né? Porque a gente não precisa ficar olhando para aquele negócio o tempo todo, né? Tendo que adaptar. A gente pode usar sistemas com mecanismos externos, né? Então eu até cito aqui o Horizontal Pod Outscaler, que é o do Kubernetes ali, eu não sei se vocês conhecem esse negócio, né? As coisas de sistemas distribuídos. Uma outra coisa que foi uma coisa muito interessante que eu estava vendo, assim, pô, tô dando várias regras aqui e elas vão... Eu tô pensando nelas isoladamente, né? Os posts falam isoladamente. E se eu codificar elas e botar tudo junto, vai ser bom? Não foi só bom, foi bom pra caralho. Tipo, assim, a gente avaliou uma a uma, né, individualmente, quando botou tudo junto, o ganho vai lá para cima. Por quê? Cada regra tem um efeito colateral, e quando você junta todas, elas vão se auto-adaptando, elas vão chegando a lugares bons. Então, a interferência entre regras ela é positiva, né? Caso você tenha pensado ali em regras boas, né? Porque os efeitos colaterais são minimizados, né? Nenhuma menção à inteligência artificial. Eu quero deixar isso aqui positivo, né? Minha orientadora até chegou assim, você não quer botar IA nisso aqui? Eu falei assim, não. O conhecimento condensado em regras adaptativas, os sistemas vai condensar o conhecimento. Modelagem da dinâmica real do sistema. IA não tem nada disso não, tá, galera? IA é só um gerador de lero-lero. A galera usa muito IA, tá? Assim, tipo... e aí que é o nome do sistema, né? Ele está como open source, né? Eu não publiquei ainda. Ele vai ser um projeto de pesquisa da UTFPR, né? A minha orientadora já pegou alunos que vão estender ele, vão continuar, né? Acho que dá para ver ali o QR Code, se não está aqui, ó. VEPO CAS Framework, né? Desculpa, alguém estava pegando ainda aí? Já pegou?
Quem quiser, muito obrigado aí, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um canal no YouTube, né? Procura lá Vitor Osório. A única rede social que eu estou usando é o Blue Sky, atualmente. Estou com um pouquinho de não querer usar minha atenção com essas coisas, né? Então só no Blue Sky ali. VEPO, né? Que é minhas iniciais. E é isso aí, pessoal. Perguntas aí?